Bem-vindo ao nosso canal Veja o Outro Lado. O que a gente quer trazer aqui pra você hoje, nesse vídeo, é um podcast. O que é um podcast, velho? É basicamente várias pessoas trocando ideias sobre um determinado assunto. Cada um vai expor seus pontos, vai expor suas ideias. E, se você se conectar, se você se interessar, continua no vídeo. Pode pá? Tamo junto. Pensando naquilo que Deus trouxe para aquela pessoa, o convidado, porque nós somos os entrevistadores e o convidado. A gente vai chamar uma pessoa que foi transformada realmente por Deus e saber o porquê e o quando. E várias outras perguntas. Então eu queria que você continuasse aí com a gente. Também seguisse o @Veja o Outro Lado, tudo minúsculo e junto. No Instagram. Ou no Twitter. Se inscrever no canal, já dá o like, porque vai começar o Veja o Outro Lado. Salve, rapaziada. A gente tá aqui com mais um podcast. Agora a gente tá com o candidato, as ideias. Isso aí, candidato. A gente tá com um convidado muito especial chamado Piero. Acertou. E ele, hoje, dando resumo, ele é um líder da dança, líder do O2, e ele também ministra num culto chamado Do Às Quatro, que a gente vai perguntar, relaxa, que a gente vai perguntar tudo isso. Tá bom? Só vamos. A primeira... Calma, o Thomas. Thomas, tranquilo, Rodrigo, Piero, só vamos. E esse é o Veja o Outro Lado. Primeira pergunta que a gente sempre vai perguntar pros convidados é: o que você acha de Deus? Cara, o que eu acho de Deus? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite de estar aqui e dizer que é um pioneirismo isso que vocês fazem e profetizar sobre a vida de vocês, que isso que vocês estão fazendo possa crescer. Amém. E em nome de Jesus eu sei que vai dar muitos bons frutos. Aí a gente vai se orgulhar muito. Cara, o que eu acho de Deus? Exatamente. Cara, Deus pra mim é essa água que eu tô tomando, é o ar que eu respiro, é o meu levantar, é o meu deitar, é a minha família, Deus é amor. Cara, Deus é tudo pra mim. É tudo, sempre vai ser. Eu acho que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente toca, se não fosse a permissão de Deus, se não fosse o querer de Deus, nada disso aqui existiria. Então todos os dias quando eu acordo, eu agradeço, eu falo: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um dia que eu tô acordando, que eu tô podendo lutar pela sua obra, lutar pela minha família. E pra mim é isso. Deus é minha vida. Nossa, top. Então, vamos lá. Então vamos começar. Ixi, bora, manda as bravas. A gente queria saber. Porque a gente já te chamou, a gente tem muita expectativa. Muita expectativa. Entendi. Muita expectativa. O que a gente quer saber? Como que você começou a sua caminhada com Deus? Caramba, minha caminhada com Deus. Olha, se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer por hoje estar onde eu tô, caminhar com Deus do jeito que eu caminho, conhecer Deus do jeito que eu conheço, é a minha esposa. E não tô puxando, não é porque ela é minha esposa, não. É porque é muito louco os caminhos de Deus, é muito louco como a gente se conheceu. E Deus não une pessoas por acaso, Ele une propósitos. E hoje, como vocês falaram, eu sou líder da dança, sou líder do O2 junto com ela. A pastora Naná, ela é líder também da dança do O2 comigo. E a minha caminhada começou quando eu fazia aula de dança com ela e o projeto social que ela tinha. E eu era católico, eu não era evangélico. Mas era católico mesmo? Não era, cara. A real é que eu não era aquele católico que, mano, não tô muito afim de ir hoje pra igreja, não, tô de boa. E a pastora me levou a conhecer Deus de uma outra forma, né? A gente se conheceu nessa escola de dança. E eu já não estava mais indo muito na igreja, mas eu sempre fui muito aberto, eu nunca fui resistente, sabe? Eu sempre fui muito aberto às opções que eu tinha, a experimentar as coisas que ela poderia me oferecer. E ela virou e falou assim: você não quer ir na igreja comigo? Com a Ju também da dança? Salve, Ju! Ela falou: vamos lá, a gente vai numa igreja e tal. Não era Renascer. E aí ela me convidou e eu falei: beleza, vamos sim. E aí eu fui, na época acho que era o Bola, se eu não me engano, foi a primeira igreja evangélica que eu pus o pé mesmo. E lá eu aceitei Jesus. Foi um culto poderoso, foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, porque vamos falar a verdade, né? Quando você não é evangélico, quando você não cresce nesse meio,
você olha já com um certo preconceito. Com certeza. Né? Não só um preconceito que te coloca, mas um preconceito que a sociedade coloca, né? Estereótipos que a sociedade coloca. Mas, de novo, eu não tinha muito isso. Eu olhava, eu pensava, será que vai ser daquele jeito que me falaram que é? Mas eu falei, tô nem aí, vamos lá. E, cara, foi a maior experiência da minha vida. Aquele dia eu lembro que, assim, eu queimava por dentro. Quando o pastor ministrava, quando ele falava, e quando ele falou, você que tá aqui hoje, tá todo mundo de olhos fechados, eu lembro, ele falou, você que tá aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, quer conhecer Jesus de uma forma que você ainda não conheceu, levanta a sua mão. E eu lembro de, assim, da minha mão, tipo assim, queimar aqui, assim, eu levantar, tipo assim, como se Ele nem tinha terminado de falar. não, eu já, tá bom, levanta, eu levantei. E daquele dia em diante, tudo mudou, porque a gente acha que caminhar com Jesus é flores, é só essas coisas, mas não, existe sim uma caminhada, existe uma caminhada de instrução, existe uma caminhada de conhecimento que é muito mais profundo do que as pessoas pensam que é. Mas foi assim, meu primeiro contato, a primeira vez que eu entrei numa igreja foi com a pastora Nanaia nessa igreja. É muito louco, tipo, isso assim, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, você teve a humildade, mano, de aceitar o convite. Claro. Tem gente que, tipo assim, a gente, por exemplo, porque a gente tá dentro da igreja, a gente consegue falar isso. Você vai convidar alguém, às vezes a pessoa te despreza. Sim. Ou até acha que você tá doido, tá Sim, ligado? É exatamente. esse estereótipo. Esse estereótipo. Que as pessoas têm. Isso, o povo acha que, não, nada a ver, os caras ficam gritando. Ou, não, mano, imagina, o cara vai jogar um negócio lá de cima e eu vou cair no chão, não quero essas coisas. Só que, é tudo um estereótipo que a sociedade cria, né? Que hoje a gente vive muito nesse negócio de internet, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil de fazer as coisas. É muito fácil de fazer um meme hoje e sair zoando qualquer coisa. Sim. Só que eu tenho uma coisa pra falar, você precisa ver, você precisa ir pra saber o que é. Exatamente. Não dá pra gente falar de uma coisa que a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente fala, eu não quero provar essa comida. Mas você nunca experimentou, né? Tipo, eu não gosto dessa comida, na verdade, né? Mas você nunca provou, você nunca experimentou, você nunca viu, você nunca sentiu o cheiro, você não sabe como é. E entrar numa igreja é a mesma coisa. Você não pode sair falando daquilo que você nunca experimentou, só porque você ouviu falar como é. Não tem nada a ver. É uma coisa totalmente diferente. E foi isso. Tipo assim, agora eu vou voltar um pouco mais antes. Tá. Você falou da experiência, mas você falou que era aberto e tal. Isso. Mas o que realmente você pensava, assim, que não existia ou que talvez poderia existir? Eu não sei, cara, eu não sei se foi uma mistura de talvez medo do desconhecido, porque às vezes a gente também não quer experimentar as coisas porque a gente tem medo das coisas, né? Sim. A gente, às vezes, é uma coisa que você não sabe explicar, é um medo, você sente uma insegurança. Uma insegurança, você sente um bloqueio, mas a gente sabe que isso é muito espiritual, a gente sabe que esse bloqueio não é um bloqueio físico, é um bloqueio espiritual, porque todos são filhos de Deus. Todos têm um propósito debaixo dos planos de Deus. E o diabo ele vai fazer de tudo pra gente não viver isso. E hoje eu posso dizer que eu vivo os planos de Deus na minha vida. Foi o melhor convite que você já aceitou. Foi o melhor convite que eu já aceitei, sem sombra de dúvidas. Os seus pais foi suave quando você falou, eu tô na igreja, sei lá. Cara, eu no começo não, acho que porque... E eu não julgo eles, eu nunca vou julgar, porque, na época eu era bem novo, eu tinha 18 anos na época. Quando eu entrei e fui pra igreja, então eu era bem novo. Hoje eu tenho 10 anos a mais. Então eu acho que quando você é mais novo e você ainda tá debaixo dos seus pais, no sentido de você tá na casa deles, você depende deles pra muitas coisas. Eu era bem dependente deles na época. Então eu acho que existe... E na época eu tava meio assim, tipo, eu quero ver minha vida. Então eu vou fazer as coisas e eu não vou contar pra vocês. Então eu vejo também que foi um erro meu. Hoje eu posso falar isso abertamente, que foi um erro meu. Se eu tivesse talvez comunicado mais, falado mais para eles, sido mais aberto com eles, que eu acredito que é um problema que muitos jovens vivem hoje, de não se relacionar abertamente com seus pais, talvez tivesse sido muito mais fácil essa transição. Porque o problema não é que eles não aceitaram porque era uma opção minha. Porque os pais, se você conversar, se você explicar, eles vão entender o seu lado. Só que eu acho que os passos que eu tomei para isso que foram os errados, entendeu? Então, no começo, por causa disso, não foi tão fácil essa transição, entender essa transição. Pô, mas por que você tá indo pra lá? Porque... E aí você é jovem, bem jovem, aí você fala assim, porque eu quero, mano, larga do meu pé, e é isso, acabou. E você não senta, você não dialoga, você não conversa. Por isso que eu vejo que
hoje, muito do que eu passei naquela época por causa disso foi por causa da minha imaturidade como pessoa, imaturidade espiritual, enfim. Mas, respondendo resumidamente, não foi fácil. Mas hoje eles respeitam 100%. Mas eles não vêm pra igreja? Ainda não. Mas já vieram quando a Maria foi apresentada, já vieram assistir a apresentação. Já enxerga isso em você, né? Já enxerga. Sim. A gente tem que ser aquilo que a gente fala que a gente é. Não adianta eu chegar aqui e ministrar num culto ou pra alguém alguma coisa e chegar na minha própria casa e não ser aquilo que eu falo que eu ministro, né? Então eu acho que é muito mais nos seus atos do que naquilo que você fala. Isso é verdade. E você falou um bagulho muito louco, de tipo assim, que Deus tem um plano pra a vida de cada um. É isso. E assim como você falou muito claro, que Satanás, ele quer nos separar desse plano. Quer. Ele basicamente enxerga em nós a capacidade que Deus colocou. Uhum. Ele que tenta bloquear de qualquer maneira. Sim. Tipo, desde você nunca nascer numa igreja, ou desde bloquear os seus pensamentos, ou desde você ter uma mente limitada. É porque o que acontece? Satanás, ele nunca vai poder entrar na sua mente e saber o que você está pensando. Só Deus pode isso. Sim. Mas a gente pode falar e dar para ele armas que ele pode usar contra nós. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu vivenciei, que eu passei também. Quando eu ia casar, eu sempre falava assim: não, mas a gente precisa casar quando a gente estiver estabilizado financeiramente, quando a gente tiver uma casa, tiver dinheiro para comprar uma casa, para não sei o que lá. E você fica lançando isso no mundo, né? Essas palavras, você fica lançando elas, e o diabo pega essas palavras e usa isso para, beleza, já sei como impedir eles de casarem, já sei como impedir eles de viverem esse plano de Deus. Eu vou fazer de todo jeito, vou armar armadilhas de todos os modos possíveis para impedir que eles consigam conquistar uma casa, impedir de que eles consigam conquistar a dependência financeira deles. Então, o que acontece? A gente provoca nosso próprio impedimento de viver os planos de Deus, entendeu? Calma aí, voltando. Bora. Bom, e a gente quer saber agora um pouco de você pessoal. De você pessoal, como é que você foi criado? Aí depois, o que você gostava de fazer? Como que foi os seus estudos? Chega a esse ponto. Ei, meu Deus do céu. Eita. Tá bem azuleiro. Não, vamos lá. Cara, graças a Deus, eu fui criado numa família que sempre conseguiu me proporcionar boas coisas, né? Então eu sempre tive meus pais conseguiram me proporcionar um bom estudo, me proporcionar uma boa escola, me proporcionar viagens, me proporcionar, vamos dizer assim, entre aspas, tudo que eu queria. De verdade, eu nunca tive problema nesse sentido. E que mais? Vamos lá. Então, meio que fugiu aqui. Então tá. Tipo assim, você criou, foi tranquilo, você estudou em escola particular? Ah, tá. Você quer saber tudo no detalhe. No detalhe. No detalhe. Pessoal, pra saber como é que Deus te tratou. Tá bom, entendi. Bom, então como eu disse, nunca tive nenhum problema com estudos, não. Estudei em escola particular. Tinha... Boa nota? Era inteligente, nerd? Cara, olha, isso que é engraçado. As pessoas acham que eu sou nerd. Mas nerd no sentido de cara é mó bom, tira boas notas, pá, não sei o que. Olha, isso foi verdade até a 5ª série. Que hoje é 6º ano, né? Desse período pra frente, aconteceu alguma coisa, acho que eu me rebelei, assim, tipo, não quero mais estudar, não aguento mais. Aí, foi assim... Decaindo. Foi brabo o negócio. Até o 3º? Você ficou... Mano, eu não vou dizer que assim que eu pegava muita dependência, né? Não pegava. Acho que eu peguei uma só nesse tempo de escola, assim. Mas era um cara bem assim... Ok, estudava pra passar, velho. Não queria assim, sabe, me arregaçar de estudar. Eu queria estudar pra passar ali. É engraçado o estereótipo que as pessoas têm de você, mano. Eu acho que uma coisa é você nerd, de tipo, gostar de, por exemplo, história em quadrinhos, de gostar de super-herói, de gostar de videogame, de gostar dessas coisas, de você ser nerd de estudo, né? Que não é o meu caso. Porque eu acho que também tem muito a ver com a minha profissão, porque eu sou desenvolvedor. Então as pessoas falam, nossa, ele é desenvolvedor de software, então o cara é
pá! Não tem nada a ver, velho. O que é meu sonho, ser desenvolvedor de software. Mano, então você tá falando com o cara certo, velho. Vamos aí, vamos O que você fez de faculdade? Você fez engenharia de software? Na verdade, eu fiz ciência da computação. Você fez ciência Ciência da computação. Ciência da igual, computação. né? Não, tem uma diferença, velho. Eu já Mas pesquisei. É que a Um pouco. ciência, é porque normalmente assim, quando você pensa em ciência, você pensa mais em teoria. Né? Em engenharia você talvez pense mais na prática, alguma coisa desse tipo. Mas eu fiz faculdade mesmo, né? Não foi técnico, então eu fiz lá uns bons anos aí de faculdade. Eita, porque não filho. era novamente dos melhores alunos. Mas, cara, você vê como Deus é bom, porque hoje eu tenho um emprego bom, hoje eu tô bem, eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o que eu amo fazer. E, mano, pra você ver como Deus cuidou de mim, cara. Mas eu entendo que assim, até nisso, Deus tem propósito. Porque a época que eu entrei na faculdade era muito diferente, porque a tecnologia evolui muito rápido, né? E a época que eu entrei na faculdade era muito diferente do que a gente vive hoje de tecnologia. Por exemplo, na época que eu entrei mesmo, não se falava muito em desenvolvimento móvel, né? Que é de aplicativos, já existia, mas não era o boom que é hoje, né? E querendo ou não, esse tempo que eu acabei ficando a mais me proporcionou ter contatos com pessoas que vivem mais nessa área, que sabem mais dessas coisas. Então me proporcionou ter mais contato com essa área que hoje eu gosto muito e trabalho bem. Hoje eu sou bom, tá? Hoje não é zoeira não, hoje eu sei. Mas, cara, de estudos basicamente é isso. De um tempo livre eu gosto muito. Hoje eu sou pai, né, da Maria, ela tem 2 anos e 5 meses. Então no meu tempo livre, antigamente eu gostava. Eu sempre fui um cara caseiro, então eu gostava de ficar em casa. Assim, então, mano, eu gosto de ficar em casa, de ver TV, filme, série, fazer bastante rolê com o pessoal em casa de jantar, às vezes fazer tipo jogo de tabuleiro, assim a gente jogava pra caramba também. Mas hoje com a Maria, meu tempo livre é passar com ela, é curtir cada segundo, porque, mano, passar rápido, velho. Você tá muito rápido, muito rápido. Vocês veem ela na igreja, né? Então. Bichinha, daqui a pouco já tá quase dançando ali com a gente no. Seu sonho, né? Tá com ela ali dançando? Mano, com certeza. O dia que ela estiver ali na escala dos kids dançando do meu lado, eu vou chorar. Eu vou derreter, porque eu acho que não tem prazer maior do que você ver o seu filho crescendo, né? Se ele vai fazer aquilo que você faz ou não, também é um a mais, vamos dizer assim, porque dá um orgulho ver, é um bônus. Mas só de você ver ela crescer ou ele crescer e fazer aquilo que principalmente estar na igreja, né? Estar debaixo de uma palavra e estar lá com você, querer estar lá com você, cara, só de ver isso já é assim a maior realização da vida, né? Então eu acho que eu sou muito grato por isso também. E que mais que eu posso falar sobre mim? Sobre você? Tipo, então você gosta de assistir filme, série, anime? Cara, vai falar que você não curte anime. Não, anime eu gosto, mas alguns. Eu gosto muito de Dragon Ball. Assistia muito Dragon Ball. Vamos encerrar aqui. Tá? Vai falar agora de Naruto. Tá muito melhor, né? Não, cara. Muito melhor, fala aí. Eu não assisto nenhum. Não. Ó, eu já tentei assistir. É que eu acho que assim, a minha infância foi muito voltada pra. Eu via muito anime, eu via muito Dragon Ball, via muito Samurai X, via muito esses desenhos assim. Então Dragon Ball foi o que eu mais vi. Aí Naruto eu não vi muito. Aí uns tempos atrás, bem antes da Maria, eu falei, vou começar a ver Naruto porque o pessoal fala que é legal. Só que não tem mais aquela pegada de sentar e assistir, sabe? Então eu fico com esses que eu assistia bastante. Isso. Aí hoje eu pego mais esses pra ver. Mas até que você tava falando, você não é nerd de escola, mas você é nerd tipo assim, de outras coisas, de quadrinho, de super-herói. Cara, eu gosto muito, sempre gostei muito, principalmente da Marvel, né? Mais do que da DC. Então, assim, a gente sempre gostou. Nisso a gente concorda. Aí, ó. E foi engraçado que eu levei a pastora Naná, levei ela pra esse caminho também. Ela também gosta? Levei, ela gosta, hoje ela gosta muito. Então a gente sempre acompanha, principalmente os filmes, quando saem as séries, a gente tem pego e assistido juntos. E ela gosta tanto quanto eu hoje, então é muito legal. E a Maria, a gente tem colocado ela nesse caminho. A gente tem uns brinquedos pra ela, algumas pelúcias de super-herói também. Vai que ela entra no mesmo caminho, né? Ser nerdzinho igual. A bichinha hoje tá numa época mais Frozen, assim, sabe? Frozen. Esse dia a gente viu ela aqui dançando Frozen inteira. Assim. E, mano, vou te falar, eu sei todas as músicas de cor salteada. Que toca esse filme lá em casa, não é brincadeira. E também sempre gostei muito de esportes, na verdade. Eu sempre consegui conciliar as coisas, né? Então sempre fui muito
nerd de videogame, de desenho, de tarará, mas sempre fui um cara que gostei de me exercitar. Nossa. Então quando eu era pequeno, eu fiz aula, isso foi uma coisa também que meus pais conseguiram me proporcionar. Aulas de tênis, eu jogava tênis. Ah, não. Juro? Fui federado os caramba, velho. Federado? Federado. Não fui muito tempo, porque eu me lesionei. Eu tive uma lesão no ombro. Você lesionou jogando tênis. Jogando tá ligado? tênis. É, mano. Com todo respeito. Opa, claro. Mas é a mesma regra tipo de ping-pong? Não. Assim, é quase a mesma. A diferença é que é bem maior a quadra, né? A gente tá falando de uma quadra. A gente tá falando de um deslocamento maior, né? Porque a gente tá falando de muito mais espaço de jogo. Mas as regras são quase as mesmas, né? Você tem um espaço que quando você saca, você tem que mandar a bola, é um espaço obrigatório. E a regra de quicar, não pode quicar 2 vezes no seu lado também quando você vai bater. Então essa regra tem também. Mas aí tem as suas particularidades, né? A catch é muito maior, né? Começa daí. E por causa dessa lesão eu acabei parando de jogar. Depois tentei fazer uma série de outros esportes, mas a dor sempre me acompanhou. Nossa. Muito chato. Mas hoje, graças a Deus, hoje eu faço crossfit. E olha, cara, Tá funcionando. Não. Tem que confessar uns pecados aqui, porque eu era dos caras que falava assim, não, mano, crossfit você tá louco, vai se lesionar aí, vai levantar os pesos nessa velocidade, você vai se machucar. Uhum. Cara, se você faz um negócio sem saber o que você tá fazendo, óbvio que você vai se lesionar. Pode, mano, você tá jogando, sei lá, pebolinha ali, se você não souber o que você tá fazendo, a bolinha vai bater, vai vir no olho. Então, se você sabe o que você tá fazendo, tem um bom acompanhamento profissional do treinador, cara, não tem erro. Hoje eu treino todos os dias. E, mano, não sinto uma dor. Sábado, domingo. Só domingo que não, domingo é do Senhor. Domingo da igreja, Domingo da igreja. Mas de sábado sim. Tem alguns sábados que dá. Agora não por causa do Covid, mas normalmente quando tá na zona fase amarela, assim, azul, eles abrem de sábado e a gente treina também. Que da hora, velho. É, mano. Muito feliz aí. Quem sabe participar de umas competições aí, né? Vamos ver como é que sai. Mas o crossfit então é só tipo levantamento, né? Aquele de exibir o corpo e tal, essa competição. Não, isso aí é fisiculturismo. Isso é fisiculturismo. Não, é que assim, crossfit ele une muitas coisas. Ele une o levantamento de peso olímpico e ele une também a parte de ginástica, né? Que é você fazer exercícios com o peso do seu corpo. Então fazer barra, subir na barra e se levantar, né? Que é o bar muscle up, subir na corda. Os caras sempre zoam, levantar pneu. Mas, mano, a gente não levanta pneu no crossfit, velho. Isso aí é treinamento funcional, essas coisas que os caras faziam bem lá atrás. Mas hoje não tem isso, não. Então, o crossfit une essas duas partes. Une a parte de força com a parte de cardio. É muito completo, né? Porque o pouco que eu sei, que eu entendo, é que assim, se você quer desenvolver sua musculatura, você tem que fazer exercícios compostos. São exercícios que pegam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Relaxa que no CrossFit pega tudo, todo dia. Deus, Espírito Santo, tudo, cara. Você sai de lá assim, chamando Jesus de Genésio. Porque você sai desnorteado, cara. Mas é gostoso. Eu não me vejo um dia sem praticar. Que top. Da hora. É top. E agora, tipo, falando da sua conversão novamente. Beleza. Eu quero, tipo, saber mais. Como é que foi depois que você conheceu a Naná? Aí você, tipo, veio pra igreja, ela levou você pra renascer. Como é que foi? Isso, cara, foi muito louco. A gente se conheceu, mas a gente não se relacionou no primeiro momento. A gente se conheceu, eu comecei a fazer aula lá no estúdio de dança, comecei a fazer aula dentro do projeto social que era dela. E foi passando o tempo, ela estava num relacionamento, e aí ela terminou esse relacionamento, e aí depois de um tempo a gente começou a conversar, a se conhecer. E foi muito louco, porque a gente se conheceu e abertamente, mas a gente não teve um relacionamento santo, vamos dizer assim, no começo. A gente foi pra igreja, ela me apresentou a Renascer, a gente veio pra Renascer, mas a gente não tinha um relacionamento santo no começo. E isso obviamente não nos trouxe benefícios. Isso na verdade nos trouxe malefícios, tanto que a gente se separou, né? Por quê? Porque se você pega algo que é de Deus, mas você quer resolver do seu jeito, você quer zoar do seu jeito, você quer ter a relação que você quer ter, você não quer se santificar, aí não vai dar certo. Porque daí você não está colocando isso debaixo das mãos de Deus, você está colocando debaixo de Satanás. E cara, é muito fácil. A vida é fácil. Se você não está debaixo das mãos de Deus, você está debaixo da permissão de Satanás usar a sua vida. Porque, não, mas eu não vou na igreja, mas eu não sou do demônio, eu não fico invocando Satanás na minha casa. Tudo bem,
mas você permite a sua vida ser utilizada por Ele como massa de manobra para afetar a vida das outras pessoas. Isso é um fato. E ainda tem aquele versículo, sem santidade ninguém verá Deus. Além de você estar ali do lado de Satanás, você nem consegue enxergar Exatamente. Deus. Não, e você não vê, e aí você se questiona, por que eu vou pra igreja ficar fazendo isso? Cara, foi a pior coisa da nossa vida. E aí a gente terminou. E a gente ficou 1 ano separado. Depois a gente reatou. E quando a gente reatou, a gente entendeu o quê? Que não dá pra viver um relacionamento se a gente não estiver debaixo dos planos de Deus. E foi o que a gente fez. Quando a gente reatou, a gente falou, vamos ter um relacionamento santo. A gente não vai se tocar, a gente não vai trazer aquilo que é a tentação. Porque em Tiago fala que Deus não vai te tentar. Deus não vai colocar na sua frente, por exemplo, a sua esposa e vai te tentar com ela para você querer ter relação sexual com ela. Ele não vai fazer isso. Você se promove essa tentação, entendeu? Então a gente falou, não, a gente não vai se tentar, a gente não vai se tocar, porque a gente sabe que isso pode trazer um sentimento errado e fazer a gente fazer o que a gente não quer fazer. Entendi. E a partir desse período que foi 2015, 2013 a gente separou, 2014 a gente voltou. Naná, perdoa aí que você sabe que eu sou muito dado. Acho que foi a partir de 2014 a gente voltou. E você tinha quantos anos? Ixi, cara, 2000 foi 18, 19, 20, 21 pra 22, se eu não me engano. Tinha 21, quando vocês voltaram. Isso, 21 pra 22 foi quando a gente voltou. E aí foi um relacionamento santo daí pra frente. Aí, cara, as coisas começaram a acontecer. As portas começaram a se abrir. A gente começou a estar mais firme na igreja. A gente voltou pro Ministério de Dança, que na época a gente não estava. A gente voltou pro Ministério de Dança, simplesmente como oficial mesmo. Então a gente começou a participar, a estar nas escalas, a participar das cantatas, a ser ativo na igreja, né? E isso foi proporcionando grandes vitórias para nossa vida. Mas, veja, por mais que você esteja na igreja, por mais que você esteja debaixo de palavra, às vezes a gente deixa a nossa carnalidade assumir. Que é o que eu falei pra vocês, a gente pensa assim, não, beleza, a gente tá na igreja, mas, mano, só dá pra casar quando a gente tiver a nossa casa. Você vê como você tá dentro da igreja, não necessariamente significa que você tá imune aos seus pensamentos que você carregava com você. Então, precisou ser ministrado, precisou entender a palavra pra saber que, não importa, Deus vai prover todas as coisas. Quando a gente marcou a data do nosso casamento, as coisas começaram a acontecer. As pessoas começaram a se movimentar, as pessoas que começaram a se levantar para dar pra gente micro-ondas, quero te dar isso, quero te dar aquilo. A gente falou, beleza, não dá para comprar uma casa agora, vamos morar de aluguel, mas vamos ter o nosso espaço, vamos ter a nossa casa, vamos ter o nosso lugar. E a gente começou a se movimentar, as coisas começaram a acontecer. E quando a gente casou, aí já era, aí foi liberação atrás de liberação. Que da hora. Nossa. Como é que você se tornou líder do ia falar do Kids, nada a ver, da dança? Como é que foi, você recebendo essa intimação, esse convite? Cara, foi muito louco, porque no começo a gente você para e fala, putz, mano, mas líder? Será que eu quero isso pra minha vida? Porque eu sempre fui um cara muito na minha, vou dizer assim. Eu nunca fui um cara de estar na frente, de estar nos holofotes. Só que o reino do céu é tomado à força e não pertence aos tímidos, pertence àqueles que são ousados. E a gente precisa ser ousado, a gente precisa deixar a nossa timidez, a gente precisa se livrar desse medo que a gente tem às vezes de estar na frente, de derramar uma palavra. Vocês já ministraram a palavra, vocês sabem como estar na frente. Então a gente precisa vencer isso. E eu não venci isso no começo, né? A Naná recebeu a proposta de ser líder. E eu, obviamente, como esposo, tô atrás. Então vocês foram líderes juntos depois de se tornarem Isso, casal. foi depois. Depois de se casarem. Então, ela recebeu a proposta de ser líder da dança. E, na verdade, a gente, dentro da dança, quando a gente voltou, a gente se tornou líder dos teens da dança. A gente era líder da dança teens. E aí, depois disso, a gente se tornou líder da dança mesmo estadual Alphaville. Então, só um minutinho, pra quem não sabe, a gente tem um ministério, esqueci de contar, a gente tem um ministério aqui na igreja que é da dança. Isso. E aí, os teens são os jovens, então seria a dança... Mais jovens, os adolescentes. Isso, exatamente. Pode continuar. Beleza. E a dança, ela se divide, foi bom até você falar isso, ela não se divide, mas ela dentro dela, como forma de organização, porque não dá pra você colocar às vezes uma criança pra dançar junto com um adulto. A gente coloca a parte kids, que são as crianças, os teens, e o O2, que seria já os adolescentes, né? As pessoas já com uma idade, a maioridade adulta, que é 18 anos pra cima. Então,
a gente faz essa separação. E as mais QVs, né? Que são as mulheres já... Caramba, tem mais QV Tem mais QV também, não que é sei, das mulheres mais das QVs. mulheres. E aí são as mulheres. Então a gente tem esses nichos dentro da dança, né? E aí quando a Naná recebeu a proposta de ser líder, e aí eu, obviamente, como casal, tudo, fui junto. Mas no primeiro momento, como eu falei, essa timidez me travava. Então eu era mais um coadjuvante do que ter o papel principal com ela. E isso espiritualmente é muito ruim, porque a pessoa fica descoberta. Um casamento é um casal, são duas pessoas, né? Porque Deus falou, é bom andar em dois, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E isso serve para uma liderança. Por que a maioria das lideranças da igreja são casais? Porque um complementa o outro. O homem, ele sempre vai ser o sacerdote, sempre vai ser o cabeça. E a mulher sempre vai ser a coluna. Então precisa dessa união. Porque a mulher sem o sacerdote, sem a cabeça para liderar, não pode se perder. E o homem sem a coluna de sustentação pode cair. Então é perfeito. Deus faz essas coisas perfeitas. Então, por um momento ela ficou descoberta. Mas eu entendi meu chamado, eu entendi aquilo que Deus precisava que eu fizesse. E se eu não fizesse, Ele ia colocar outra pessoa para fazer. Então eu tive que tomar o meu lugar e assumir a minha posição e falei, amém. Então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, vou fazer o que eu preciso fazer. Fui líder com ela. Não é fácil, porque você tem que quebrar muitos paradigmas dentro de você. Mas você tem que se certificar muito. Muito, com certeza. Você tem que ter uma intimidade com o Senhor, você tem que ter uma intimidade de oração, uma intimidade de estar com o Senhor, de estar presente, de ouvir a voz de Deus muito forte. Porque não é fácil, não é fácil você lidar com situações das pessoas e ter uma palavra sempre. Você tem que orar e pedir isso todos os dias pra Deus. Eu acho que, mano, nessas situações, por exemplo, de você ser colocado como um líder, aí que você vai ver a diferença de você estar do lado de Jesus e de você não estar. Exatamente. Porque aí vai ser na hora da pessoa chegar na sua frente chorando, o que você vai falar pra ela, entendeu? E cara, você ser líder, independente de se você é pastor ou não. Porque na época a gente foi líder, a Naná ainda não era pastora e eu não era, e eu era aspirante. Então você pensa, como que... Aí você pode falar assim, mas como que vai pôr o aspirante para ser líder? Meu amigo, não tem essa. Estevão era diácono e o cara... e ele tinha a palavra, entendeu? Então assim, não tem essa. Se Deus quiser, Ele vai te colocar na posição e você, vai falar, amém, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai encher, abre a tua boca e eu vou encher ela. E Ele vai te dar as palavras. Porque quantas situações não vem pra vocês, ou não vem pra gente que é líder, que vem uma pessoa te falar uma coisa que você fala assim, como que eu vou ajudar essa pessoa? Então, o que eu vou falar pra ela? E é nessas horas que estar perto do Senhor, ter intimidade com Jesus faz a diferença. Porque Ele vai te dar a palavra que você precisa dar pra essa pessoa. Amém. Isso. Falando agora sobre esse âmbito espiritual, pra gente entrar nisso. Quando que você foi batizado? Eu fui batizado, cara, a data específica aí você me pegou, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que eu fui batizado quando a igreja estava na Rio Pardo. Fui batizado pelo pastor Nicolau na época. E foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Eu lembro, eu era batizado na igreja católica. E para você ser batizado nas águas, você precisa primeiro quebrar, né? Porque, querendo ou não, é uma consagração diferente. São consagrações diferentes. E a consagração no batismo das águas, eu lembro que muitas pessoas têm a sensação de que assim, você vai mergulhar, vai sair, vai sair outra pessoa, vai sair assim, nossa, tô bolado do Espírito. Amém. Só que eu tenho uma coisa pra te falar, é aí que começa a sua jornada, porque Jesus começou a jornada dele depois que ele foi batizado. Exatamente. Sim. Depois que você é batizado, você recebe uma identidade, você recebe um selo de esse aí é o meu filho amado. E isso é tão bom quanto, entre aspas, ruim, porque agora Satanás sabe, então você se batizou, você desceu as águas, você é uma nova criatura, vamos ver se você é uma nova criatura mesmo. Então os levantes vêm, as pessoas acham que elas vão se batizar e as coisas vão mudar, tipo assim, não vai ter mais problema, não vai ter mais levante. Não. O que é o batismo? É você se tornar uma nova criatura, você deixar para trás aquilo que você conscientemente fazia, que você sabia que era errado e que você não vai mais voltar àquelas velhas práticas. É você ter uma nova identidade, é você ser reconhecido por Deus. E porque quem crer e for batizado será salvo. Então você, em nome de Jesus, precisa sim ser batizado. Amém. Tá certo. E depois que você se tornou líder da dança team, depois você foi da dança estadual. Isso. E aí, agora você é um líder do O2 estadual. Não, O2 só de Alphaville. Só de Alphaville. O2 só de Alphaville, isso. Entendi. Como é que foi você receber essa notícia do O2? Fala que o O2, como é que é?
Cara, o ministério do O2 é basicamente quando o teen ele entra na idade lá de 17, 18 anos, que ele está entrando numa maturidade diferente. É um novo patamar da vida dele. Porque quando você é teen, você não é 100% responsável pelos seus atos. Isso a gente falando, obviamente, né, socialmente falando. Você não é 100% responsável pelos seus atos. Você ainda responde aos seus pais. Quando você entra numa idade, por exemplo, de O2, aí você já tem outra maturidade, você já tem outras responsabilidades. Não estou falando que... Existem etapas que você precisa viver, processos que você precisa viver. E eu não estou desmerecendo um e nem desmerecendo outro. Mas são etapas diferentes da sua vida. São relacionamentos diferentes que você vai ter com Deus. Porque vocês podem dizer isso. Hoje vocês têm o quê? 18 anos? 17, 18 anos? 17 e 18. 17 e 18. Hoje vocês entendem muitas coisas que quando vocês tinham 14, 15 anos, vocês não entendiam. Hoje vocês veem muitas coisas com a idade que vocês têm que com a idade anterior vocês sabem. Por que eu vou pensar isso? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou me comportar dessa forma? Então vocês são grandes exemplos. Então quando você entra pro O2, é o oxigênio da igreja. Então a gente entende que a gente precisa oxigenar a obra, a casa do Senhor, trazer as vidas, ir até as vidas, realizar, alcançar, conquistar, evangelizar. Não que vocês não tivessem feito isso no TIM, vocês fizeram com certeza. Mas quando você entra no O2, você já tem uma outra visão da consequência que isso traz para a obra e da consequência que isso é para a vida das pessoas que você está indo evangelizar, não é verdade? Então, quando a gente assumiu o O2, eu e a pastora, foi recente, foi bem recente. E é uma grande bênção porque a gente sabe que os jovens são o futuro da igreja. A gente sabe que tanto o trabalho que é feito na base, com kids, a pastora Gemima, o pastor Emerson, o pastor Rodrigo fazendo e a pastora Paty fazendo com vocês no Teens, e agora eu e a pastora Naná fazendo com o O2, a gente sabe que é isso que vai avivar a igreja e vai trazer mais pessoas para a igreja. Exatamente. É a força jovem, é a revolução. É a base da igreja. É a base, e é a revolução, é a visão da nossa igreja, é a revolução, entendeu? Não adianta a gente fazer a obra entre quatro paredes, não é para isso que Deus chamou a gente. Nossa missão não é entrar aqui e eu ministrar vocês, você ministrar as outras pessoas, os teens, e acabou. Não, é a gente sair daqui, sair desse âmbito e falar para as pessoas do amor de Jesus, porque Jesus só vai voltar quando as pessoas conhecerem Ele, quando todo mundo conhecer Ele. Verdade. Então quanto mais a gente fizer isso, mais rápido a gente faz Jesus voltar. Então a gente tem que e aí a gente precisa levar essa verdade, levar o amor para as pessoas, porque hoje infelizmente o que a gente vê muito nas redes sociais é essa falta de amor, é essa falta de amor ao próximo, né? Nossa, deu 20 minutos? Um negócio que você falou muito louco de, tipo, o O2 ser o oxigênio. É muito da hora porque, tipo assim, é tudo uma preparação, desde a pessoa, por exemplo, uma criança que nasceu na igreja, desde o Kids, desde o Teens, toda ela vai recebendo. Isso. Por exemplo, ela entra pra fase aí de 17, 18 anos, ela pode já entregar tudo. É isso. Ela pode sair na rua, pode falar de Jesus, pode alcançar a vida das pessoas, entendeu? Ela tem uma autonomia maior, né? Então. Você não só pela sociedade você é visto como uma pessoa que já deveria ter uma autonomia maior, mas espiritualmente isso tem uma responsabilidade, né? Você está deixando de ser menino para se tornar um homem, uma mulher. Você está deixando de ser uma pessoa que precisava responder aos seus pais para ser uma pessoa que responde pelos seus próprios atos agora, né? Então você está se tornando um membro da sociedade, você está sendo apresentado à sociedade. E você está embasado em palavra quando você chega no começo dessa fase, eu acho que é muito importante. Porque é uma fase que a gente também acaba... A gente tem muitas dúvidas quando a gente é mais jovem. E se a gente não trata essas dúvidas, quando a gente fica mais velho, elas podem se tornar as nossas verdades. Então é preciso que exista um trabalho na base para quando a pessoa chega num O2, por exemplo, ela... entendi, eu sei que isso é o certo, isso é o errado. Tenha princípios. Porque quando a pessoa chega já madura de idade, é muito difícil, às vezes, você reverter certos costumes que a pessoa tinha, certos princípios que a pessoa tinha. Mas graças a Deus dentro da Igreja Renascer a gente tem uma base forte, a gente tem uma instrução de palavra muito boa e o nosso O2 vai crescer, vai expandir e a gente vai conquistar muitas vidas para Jesus, eu creio. Amém. Aproveitando a expansão, se você puder falar, né, claro, qual que é um projeto que você tem pro O2, já tem algo em mente, que você fala, mano, isso aqui vai dar brabo no O2. Se você quiser falar, né, se não for... A gente tem muitos projetos, A gente tem... Eu acho que um que eu posso falar é justamente aquilo que a gente vai ministrar hoje dos quatro, já pegando o gancho, é o transitar, que a gente entende que a gente é uma igreja apostólica, que significa que é uma igreja de envio.
A gente não faz nada se não for um envio debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. E da mesma forma a gente entende que o quê? Que nossos Kids para Teens existe um envio. E nossos Teens Pro 2 precisa existir um envio. Então o transitar, que é o culto de hoje, o que é? É um envio. É o envio de você sair do Teens e ir Pro 2. Amém? Então eu creio que vai ser uma grande palavra, uma palavra poderosa hoje. E... cara, tem outros projetos, mas eu não quero falar. Não, vai tranquilo. Não se eu precisa falar, desse, sabe. Mas olha, o que eu posso dizer é que assim, como a gente está na região de Alphaville aqui, o que eu posso dizer é que a gente tem projetos para revolucionar Alphaville, revolucionar a vida desses jovens que moram aqui. E eu tenho certeza que vai ser algo assim que vai ficar marcado aqui na área, né, na região. Que da hora. Em nome de Jesus. Vai Eu ficar sou marcado. eu também. Não, mas da hora. E falando, tipo, você que agora tava falando do DOS 4, como é que você... O que é o DOS 4? Como é que você foi chamado? Explica pra gente, que Claro. eu falei lá no começo lá do DOS 4 que você ministra. Claro, o dos 4, ele é um culto diferente. Ele é um culto que une os ministérios Teens, O2, Dança e Louvor. Nós somos 4 pastores que ministram, né? A pastora Simone, a pastora Ana, o pastor Rodrigo e eu. E é uma grande bênção. É um culto onde a gente louva muito ao Senhor, onde a gente se derrama muito ao Senhor. Claro que a gente tem palavra, mas a gente preza muito por esse momento de intimidade com o louvor a Deus. E é um culto poderoso, é um culto que tem crescido, é um culto em que as vidas têm vindo. A gente, no último culto que a gente teve, se não me engano, uns 15 visitantes, um total aí de 140 pessoas Que no da culto. hora. Foi uma grande bênção, ele tem só crescido. E é um culto diferente, é um culto que a gente traz uma palavra mais descontraído, é um culto mais voltado, não tem classificação de idade, é de 0 a 100 anos, a 100 e poucos anos que Qualquer você um que for tiver. no culto dos 4 Vai se sentir em casa, vai se sentir Ao em casa. Matusalém, né? É um Matusalém, isso aí pode vir que você vai se sentir em casa. É uma palavra que tem profundidade, mas é uma palavra que você fala assim, meu, eu já ouvi isso, eu sei o que é isso, e tem intimidade com isso. Então, é um culto que transforma muito, a gente tem recebido muito testemunho de transformação da vida das pessoas, por aquilo que elas têm vivido, aquilo que elas têm passado pelo culto dos 4. Então é uma grande bênção. Então, e é isso, e o culto dos 4 acontece toda quarta-feira, às 20 horas, aqui na Alameda Tocantins 755. Cara, vem que a sua vida vai ser transformada, eu creio, em nome de Da Jesus. Bom, a gente agora tá encerrando. Muito obrigado por você estar assistindo. Obrigado, Pastor Piero, Obrigado por a estar vocês. aqui. Muito obrigado. Se você quiser, divulga aí os seus projetos, a sua rede social. Você já divulgou o culto do DOS 4? Claro. Cara, minha rede social, isso eu preciso trabalhar um pouco, eu vou deixar ela mais movimentada, eu creio esse ano eu vou movimentar mais ela. Mas se quiser me seguir no Instagram é @PieroGenovese, com SE no final. Bom, eu tenho muitos projetos Pro 2 para acontecer, não posso falar infelizmente, mas fiquem no aguardo que a gente vai revolucionar a Alphaville, eu creio, a gente vai revolucionar esse Amém. lugar em nome de Jesus. Se você quiser entrar na dança, né? Fala aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Só vem, fala comigo, me segue lá, manda uma mensagem no direct que, você vai ser mais que bem-vindo à dança, ao Ministério do 2 e a igreja, se você quiser vir conhecer, pode vir, nós estamos de portas abertas. De segunda a sexta a gente tem plantão aqui e domingo os cultos, né, às 8, 10, 17 e 19. E é isso. É isso. Muito obrigado a você, Rodrigo Portuga. Muito obrigado. Rodrigo Portuga Underline e Tovieira _. Isso aí. muito obrigado. Falou! Falou! Falou!